Olá, muito bom dia, boa noite para quem tá no Brasil. Vamos começar essa live. Deixa eu escrever aqui primeiro. Vamos lá. Oi, Nádia, seja muito bem-vinda. Estou escrevendo aqui a live. O que a gente vai conversar sobre hoje? Boa noite! Quanto tempo, que bom te ter por aqui. Muito bom. Gente, só um minutinho que eu tô colocando aqui, ó. O tema. E pim, pronto. Já chamem os amigos, quem mais quiser assistir essa live. Todo mundo. Vamos chamando. Oi, Clarinha. Seja muito bem-vinda. Já tô mandando aqui no aviãozinho, porque esse Instagram não avisa pra muita gente, não. As pessoas ficam sem saber se eu tô em live ou não. Bom, vamos começar. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre autoconhecimento e como se desenvolver, né? Antes da gente começar, queria deixar claro que se você estiver passando por qualquer problema psicológico ou emocional, procure um especialista da área de saúde, tá? Não fique com vergonha, não fique com medo. Se você está passando por qualquer dificuldade nesse sentido, você deve sim buscar ajuda médica, tá? O que eu vou falar aqui hoje são para pessoas que querem realmente se desenvolver, né, como ser humano, para isso que a gente veio aqui, né? Nessa terra, neste momento da vida, para se desenvolver. Então é sobre isso que a gente vai falar. Eu já tô nessa busca do autoconhecimento há bastante tempo. Eu vou falar um pouquinho assim da minha história também, né? Como é que eu comecei a me interessar sobre esse assunto. E queria ouvir de vocês também, a experiência que vocês têm, como é que tem sido isso para vocês, as dificuldades que já apareceram. Então vai tentar ser um bate-papo, apesar de ser vídeo, né? E aí eu queria começar falando que a maioria das pessoas acham que tem autoconhecimento, que se conhecem. Porém, eu até coloquei aqui, né, que teve um estudo em 2019 que mostrou que 15% apenas das pessoas entrevistadas realmente se conhecem. Então a gente tem essa ideia que a gente se conhece porque a gente se avalia, e isso é bem interessante. A gente se avalia de fora, a gente está sempre se comparando e sempre só analisando as nossas ações e comportamentos, o que faz parte também, tá, do autoconhecimento, porém não é tudo. Oi, Carol, seja muito bem-vinda, Má, Gabi, sejam muito bem-vindas. Estou dando aqui uma introduçãozinha sobre o autoconhecimento. E o que é, né, o autoconhecimento? É realmente a gente parar, refletir e se conhecer, basicamente. É isso, né? Em poucas palavras. E aí tem esse probleminha aí que a gente não foi ensinada a olhar pra dentro, né? Ninguém nos ensinou. Oi, Carol, oi, Nath, Jéssica, sejam muito bem-vindas. A gente sempre foi ensinado a olhar pra fora, né? Qualquer incômodo que a gente tinha, qualquer coisa que a gente queria conquistar, era o quê? Ir pro shopping, gastar dinheiro, agora as compras online aí, né, que estão a todo vapor, eu acredito. Então a gente sempre foi treinada pra olhar pra fora e sempre se comparando, sempre buscando, sempre querendo comprar, né? A gente nunca parou pra se avaliar o que a gente tá sentindo, quais são os nossos pensamentos, né? E o que é normal, porque realmente a gente não foi doutrinado a isso. E aí, qual é a questão, né, do autoconhecimento? A gente tem que entender que nós temos 4 coisinhas ali acontecendo dentro da gente, né? Que é o fazer, o querer, o sentir e o pensar. E se esses 4 não estiverem trabalhando juntos, ferrou. Aí ferrou, gente. Cada um vai fazendo um negócio diferente. Quando você vê, tu já tá
tu só tá usando um deles, cada um tá falando uma coisa diferente, e você não sabe mais nem o que tá acontecendo. Então esses 4 têm que andar juntinhos. Vamos colocar assim, o querer, vamos falar de usar os arquétipos, tá? O arquétipo do querer é aquele sonhador, que se você falar pra ele, poxa, eu tô tão triste, eu tô tão chateado com o meu trabalho, tô passando por tanta dificuldade que eu só queria sair da minha vida e viajar. Aí o seu querer vai falar, partiu Havaí, já tô me vendo ali na praia tomando umas caipirinhas, vambora. Tipo, a pessoa não avaliou nada, ela só quer, ela só vai, mas não pensou em nenhuma das consequências, não pensou se ia ter dinheiro, não pensou nada. Só agiu pelo querer. Quando é o pensador agindo, ele vai analisar a situação. Bom, ok, então vamos para o Havaí. Porém, temos que ver se a gente vai ter dinheiro. Temos que ver com quem que a gente vai deixar as crianças. Temos que, entendeu? A pessoa vai, o nosso analítico ali, o pensador, vai avaliar toda a situação. O amante vai querer saber só dos sentimentos. Então vai perguntar, ué, mas eu não sabia que você estava passando por dificuldade no trabalho. Você quer conversar um pouquinho mais sobre isso? E o último arquétipo é o da guerreira. Beleza, tu quer viajar, vai ter que fazer 50 horas extras, mas que tá todos os teus cartões de crédito. Você topa? Então, assim, a gente tem que colocar esses 4 para andar juntos, né? Pro mesmo sentido, digamos assim. E equilibrar o nosso centro de bem-estar. O que seria esse centro de bem-estar? Nossa bússola. Todos nós temos essa bússola interna. Tá? Todo mundo tem, tá? Já tá aí dentro de você. Só que quando a gente não para se observar e observar esses, digamos, esses 4 arquétipos que moram dentro da gente, a gente não sabe que a gente tem essa bússola, né? A gente não sabe qual é o nosso centro de bem-estar. E quando a gente equilibra esses 4, eles realmente vão dizer para onde a gente tem que ir. A bússola é aquela que vai, olha, vai por aqui, não vai por ali. É aquele nosso senso ali crítico interno, né? A nossa bússola interna mesmo. Mas a gente só vai conseguir se a gente entender que nós temos essas emoções, nós temos pensamentos e parar para olhar para eles, né? Não são só as nossas ações que vão para fora, porque a gente tem essa tendência de olhar o que tá, né, o que tá acontecendo, no sentido de como você reage às situações, como é que você se relaciona, né? Isso a gente tem essa tendência mesmo de observar. Mas o que tá acontecendo dentro da gente não, a gente não olha, a gente não vê, a gente não sabe se a gente tá irritado, se a gente tá feliz, o que tá acontecendo, quais são os sentimentos. E isso eu percebi muito, assim, sabe? Até atendendo as pessoas, tipo, me conta um pouquinho, que é a primeira pergunta que eu faço. Me conta um pouquinho como é que estão tuas emoções. Se você pegasse uma semana, como é que estão tuas emoções? Para vocês também para se perguntarem. Vocês já se perguntaram? Vocês param para analisar como é que estão as tuas emoções, assim, dentro de uma semana? O que está prevalecendo? É a felicidade? É a raiva? É o amor? O que está acontecendo por aí? Então a gente não tem essa tendência de parar para analisar as emoções, né? E as emoções fazem muito parte do autoconhecimento. A gente precisa entender o que a gente está sentindo pra gente se conhecer, né? Faz sentido pra vocês? Como é que é pra vocês aí sentir as emoções? Ou entender o que vocês estão sentindo, né? É bem complicado, vou falar que nem pra mim também não é muito fácil não, mas a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar, porque se você não sabe o que você tá sentindo, você não sabe quem você é, basicamente, tá? E aí, dentro do autoconhecimento, eu gosto de falar que o autoconhecimento é tipo um jogo de videogame, sabe? A jornada, né? Entender o que e por que sentimos, exato. A gente não tem muita essa tendência de ficar se perguntando, né, Carol? E é uma das primeiras coisas que eu realmente falo para os meus clientes. Observa o que tá acontecendo internamente, como é que você tá reagindo às suas situações internamente. Não só o que tu falou pra fulaninho, xingou teu colega, brigou com o marido, não só isso. Mas o que tá acontecendo dentro de você quando isso acontece, né? E aí, nós temos 3 fases do autoconhecimento, anota isso. Já pega o caderninho, já anota.
que eu gosto de chamar que é de videogame, tá? São fases que você vai pulando de fase à medida que você tá nessa jornada, nesse joguinho do autoconhecimento. O primeiro, minha gente, é acordar. Essa é a primeira parte. É o famoso sair do piloto automático. E é o que as pessoas, assim, mais na parte da espiritualidade falam, né? O despertar. Esse é o famoso despertar. Nada mais é do que sair do piloto automático, tá? Então, beleza, saímos do piloto automático. Como é que a gente sai do piloto automático? Na maioria das vezes, é através de crises, de problema, aconteceu alguma coisa que te obrigou a você dar aquela acordada pra vida. No meu caso, eu tive alguns, mas eu vou falar do mais recente. E sim, tem fases, né, que você vai despertando em situações, assim, diferentes. Fases diferentes. O meu último foi quando eu vim pra Austrália. Eu tava total no piloto automático no Brasil, só trabalhando, vivendo pra trabalhar e não pensava muito, sabe, na vida, assim. E aí, quando eu vim aqui pra Austrália, eu cheguei aqui, que eu saí do piloto automático, dei aquela acordada e comecei a reparar tudo à minha volta, tudo que tava acontecendo. Gente, é literalmente como se você estivesse saindo de um sonho, assim, sabe? Como se estivesse dormindo e aí você acordou. Exatamente isso. É como se você estivesse de olhos fechados e aí do nada você começa a reparar os teus padrões. Aquela coisinha ali que você nunca tinha reparado, sempre esteve ali, mas você nunca reparou. Ela começa a aparecer. Isso é um dos sintomas do despertar, sair do piloto automático. E aí, quando eu cheguei aqui na Austrália, que eu comecei a ver tudo, eu comecei a me questionar em absolutamente tudo. Principalmente, assim, o primeiro que veio pra mim foi alimentação. Minha alimentação era muito errada, assim, no Brasil. Eu tinha umas noções muito loucas, assim, sabe? De alimentação. E aí, quando eu vim pra cá, parece que comecei a enxergar, nossa, mas eu como isso de café da manhã. Gente, como é que eu nunca parei pra pensar que isso estava me fazendo mal? Sabe? Nesse sentido. Então, foi o primeiro que apareceu pra mim, assim, foi realmente alimentação. Não sei se vocês já passaram por isso também, como é que foi, se já passaram por alguma crise muito grande que fez vocês despertarem, ou vocês despertaram, não sei, por vontade própria, que acontece também. É raro, mas acontece. Muita gente acaba tendo crise do pânico, né, antes do despertar. Crise do pânico, crise de ansiedade, enfim, muita insatisfação, muito vazio interior. O que eu costumo dizer, é ruim, óbvio, você sentir isso, tá? Não me entendam mal. Mas é bom que você sinta, porque é quando você realmente sai do piloto automático. Quando você faz uma ação pra você sair daquilo e mudar a tua vida. Então, por um lado, é bom você passar por essas crises, porque são elas que vão te tirar de onde você tá. Não, quer dizer, não necessariamente, né? Mas na maioria, infelizmente, a gente só aprende na dor. Então é assim mesmo que acontece, na maioria das vezes. A Má falou, crise de ansiedade, insatisfação geral, sim. Foi o que aconteceu comigo, foi por isso que eu vim pra Austrália, porque eu tava assim também, tendo crises e insatisfeita. E aí foi o primeiro gatilho, e aí quando eu cheguei aqui, que eu comecei a abrir os olhos para outras coisas, entender coisas diferentes. Quando você sai, né, da tua zona de conforto, não necessariamente você tem que passar por crise, nem vir pro exterior, mas é quando a gente passa por um certo desconforto na vida, né? Que a gente começa a enxergar as coisas diferentes, quando você sai ali do teu normal, digamos assim, da tua vida diária, do teu conforto, né? Você sai dali do ambiente familiar. E aí, beleza, tu saiu ali do piloto automático e aí o videogame começa a ficar interessante, esse jogo do videogame. Como é que é um jogo do videogame, né? Como é que é o jogo de videogame? Você começa a coletar ferramentas pra te ajudar. Aí, quando você acorda, as coisas começam a aparecer e aí você vai querendo aprender uma coisinha ali, você aprende uma coisinha aqui, vai acumulando ferramentas, né? Assim, você acumula ferramentas, até que uma hora você tem várias ferramentas. E aí você tem que saber aplicar essas ferramentas em determinada fase do jogo. Essa é a questão. É igualzinho um jogo de videogame, gente. Então nós temos as ferramentas que você vai acumulando, você vai ficando mais forte, porque você já sabe como reagir a certas situações.
né? Você já sabe usar aquelas ferramentas para utilizar. E tem o termômetro também. O termômetro é muito interessante. É quando você começa a ver sincronicidades acontecendo na tua vida. Me conta aí quem sabe o que é a sincronicidade e quem já percebeu isso. É a famosa coincidência, que de coincidência não tem nada não, gente. É sincronicidade mesmo. É quando o caminho vai abrindo sozinho, sabe? Aquela coisa... Então, as coisas vão se facilitando pra você de uma maneira... Quando você se bota em ação e se coloca no caminho, as coisas vão acontecendo que nem você sabe explicar. Não é verdade? Quem já passou por isso? Quando eu vim pra cá e comecei a me colocar em movimento... a Bá sabe muito bem o que é sincronicidade. A gente trabalhou bem isso, né? Várias vezes. Sim, é incrível. Gente, é incrível. Real, assim. Eu fico abismada. E a gente só percebe... São muitas coincidências que de coincidência não tem nada. Sincronicidade, inclusive, foi estudada pelo Carl Jung, que é um psicólogo. Caso vocês queiram entender mais de onde vem a sincronicidade, porque eu achava que era uma coisa mística, pra ser bem honesta. Eu no início falei, gente, o que é esse negócio de sincronicidade? Achava que fosse coisa aleatória mesmo, e não é. É estudado pela psicologia. Então, quem quiser saber mais, é só colocar sincronicidade e Jung, que vocês vão entender, podem se aprofundar mais no assunto. E aí, realmente, quando você se coloca no movimento, as coisas acontecem. Quando você se coloca no movimento, só acontece. É bizarro, assim, parece... Quando me falavam isso, eu ficava, tá bom, Até parece que é só se movimentar, mas é. E isso, no autoconhecimento, é muito interessante, gente, porque a maioria das pessoas só querem ficar estudando autoconhecimento, né? Estudando e ficando ali no teu cantinho sem sair do lugar. E aí não vai acontecer, o negócio não flui. Você tem que se colocar em movimento. A gente espera ter tudo maravilhoso, perfeito, a gente saber de tudo sobre a gente pra gente começar a fazer alguma coisa, né, pra mudar. E isso aqui não é bem assim, porque você só vai saber se você está mudando e se você está aprendendo se você se coloca em movimento. Se joga, não espera nada ficar perfeito pra você realmente se colocar ali pra fazer as coisas, seja elas quais forem. No meu caso, quando eu queria, né, empreender e começar a atender pessoas, nossa, que eu me enrolei, nossa, não, calma. Mas antes de atender as pessoas, eu preciso aprender o curso X. Aí eu vou fazer o curso X. Depois que terminar o curso, aí eu começo a pensar como é que faz pra colocar um business pra andar. Gente, aprendam, eu tô falando aqui, um dos meus erros foram esse, e assim, acho que é o maior de todos. Eu esperei muito tempo pra começar a atender, a começar a ajudar as pessoas, porque eu achava que eu ia ter um momento que eu ia me sentir super bem preparada e super perfeita pra fazer aquilo. E isso nunca vai acontecer se você não se colocar em movimento. Então começa com o que você tem hoje. Você não precisa do curso X pra começar a se conhecer, você não precisa de nada. Comece com o que você tem hoje. O que você tem hoje é suficiente. Né, Gabi? Exatamente. É o que você tem hoje. Acho que a maioria das pessoas, daí é a famosa síndrome do impostor, né? A gente sempre acha que nós nunca estamos preparados para nada. A gente sempre precisa de algo externo a mais. Só que a gente esquece que tá tudo dentro da gente. A gente tem todas as ferramentas que a gente precisa para começar hoje. Não importa. E aí vem também comparação, né? Não se compara, porque fulaninha já faz XYZ. Não tem como você comparar o teu palco com teus bastidores com o palco da outra pessoa. Isso é muito verdade. Muito verdade mesmo. Precisa de disposição de estar aberto para deixar acontecer. Isso é verdade também, sim. Tem que deixar acontecer, mas sempre se colocar no movimento e, obviamente, com uma direção, né? Como diz a Alice no País das Maravilhas. A gente adora essa frase. Alice no País das Maravilhas, aliás, é meu desenho da Disney favorito. Porque tem muito disso de autoconhecimento. Ele é bem autoconhecimento. E aí tem uma frase, não sei se vocês lembram do coelho, que ela chega pro coelho, mas qual é o caminho? Aí o coelho, pra onde você quer ir? Aí a Alice, tanto faz, não sei, quero ir pra um caminho. Aí o coelho, bom, se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer caminho serve. E é exatamente isso. Isso foi uma metáfora, né, pra gente, pros adultos pensarem. Quem pensa que Alice é pra criança, não, gente, é pra adulto. É bem adulto, inclusive.
E é exatamente isso. Se você não sabe pra onde você tá indo, qualquer caminho vai servir, né? Qualquer coisa que apareça pra você, é isso. Então tem sim um balance aí que você tem que saber. Você tem que se colocar em movimento, mas você também tem que saber pra onde você tá indo. Porque senão você vai pra qualquer lugar e aí você não sabe mais o que você tá fazendo. Enfim, esse foi o primeiro passo, que é o sair do piloto automático. Saímos do piloto automático, a gente tem que começar a perceber o que a gente tá sentindo. Que pra mim é o mais difícil. Eu acho bem difícil você ficar avaliando os sentimentos. Só que quando a gente não reflete, né? A gente não reflete como é que tá nosso dia, o que a gente tá fazendo, o que a gente quer, as emoções ficam realmente muito confusas. E elas vão melhorando à medida que a gente vai realmente trabalhando e se questionando cada vez mais, né? Então, é aquela hora que a gente tem que avaliar, de estar sentindo tristeza, frustração, o que está acontecendo. E o que eu gosto muito nessa segunda parte do autoconhecimento, e anotem isso, é todos os dias se avaliar. Escrever num journal, não precisa ser muita coisa, gente, 5 minutinhos que seja, tá? Pega um caderninho e avalia como é que foi teu dia. Você fez o que você queria fazer? Você faz algumas perguntas assim. Você fez o que você queria fazer? Como é que foi? Como é que você se relacionou com as pessoas? O que você sentiu na maior parte do tempo? Ou só escreve isso. Como é que você se sentiu na maior parte do tempo? Quais foram as emoções? Essas emoções estavam relacionadas a você, a outras pessoas? Você teve alguma briga? Foi muito legal? Sabe? Se avalia nesse sentido. Se pergunta como é que foi o teu dia internamente. Não só como é que foi teu dia externamente. A gente tem essa tendência, né? Meu dia foi maravilhoso. Fui no shopping, fui na praia, tá, mas o que aconteceu aqui dentro? Você tava bem com você mesmo quando você foi pro shopping, quando você foi pra praia? Era isso que você queria fazer? Então, tira um tempinho e realmente escreve. Quando você começar a escrever e refletir o que tá acontecendo na tua vida todos os dias, você vai ver que as coisas vão clareando. É o famoso movimento que a gente tava falando. Escrever também é se colocar em movimento, né? Porque você tá se refletindo sobre você. Então, se tem uma coisa que é simples, fácil, não demanda dinheiro, não demanda curso, é você se perguntar. Uma pergunta que me fizeram recentemente que eu gostei muito. Qual foi a melhor coisa que aconteceu hoje? Exatamente. Você pode fazer umas perguntinhas assim, se colocar, né? E se fazer todo dia as mesmas perguntas. Até pra você avaliar como é que tá sendo pra você. Ter um parâmetro, né? Não tem que ficar pensando nisso, perguntas diferentes todo santo dia. Você tem um parâmetro. E adorei, muito bom. Qual foi a melhor coisa que aconteceu hoje? Sim. Aí tem o caderno da gratidão, enfim. Mas eu acho que essa parte dos sentimentos é bem interessante a gente começar a fazer. E aí a terceira fase é quando você começa a identificar os seus pontos cegos. É o famoso ego versus essência. Né? Quando a gente começa a identificar o que vem do ego e o que é realmente nós. O que é o ego? É o que são as nossas crenças, são as coisas que a gente foi ensinada a fazer. Não é o nosso eu verdadeiro, né? Não é quem nós somos em essência. Então, quando a gente começa a identificar esses pontos cegos, que aí que a coisa fica interessante, que a gente começa a ver quais são as nossas crenças, o que elas estão limitando, quais são os problemas, as dores, né, que a gente tem, e colocar eles pra fora, né? Não ficar só guardando. E isso deve te ajudar a eliminar os mecanismos de defesa que a gente tem. Então, acho que essa parte daqui é a mais difícil, né? Então, você pode também avaliar nesse sentido quais são as crenças, o que está te limitando no momento. E aí aqui eu quero fazer um adendo bem interessante. E anotem isso também. A gente tem a tendência já de sempre olhar pro lado ruim das coisas e de nós mesmos, né? A gente sempre, quais são os meus pontos fracos? Eu sei que quando eu trabalho com meus clientes, eu pergunto pra elas o que você tem de bom, o que as pessoas falam de bom de você, e a pessoa tá sempre focada no ponto negativo. Não é bem assim, gente. Obviamente que você tem que ter total noção de quais são os seus defeitos, seus pontos fracos, suas dores, suas crenças, até certo ponto. Por quê? Elas nunca vão sair, elas nunca vão ser totalmente eliminadas, tá? Seus pontos fracos, as suas dores não vão ser eliminadas, faz parte de quem você é. Mas você precisa sim conhecer
para, digamos assim, dominar. Porque senão, se você não sabe quais são as suas dores, as suas crenças, as suas limitações, são elas que vão dominar você. Entende? Se você não conhece seu inimigo, é tipo assim, sabe o inimigo? Quando a gente assiste filme, que tem lá o guerreiro lutando com o dragão? Não sei se vocês já pararam pra pensar, mas na maioria das vezes isso é uma metáfora. O dragão é o dragão interno. São os nossos limites, os nossos monstros internos, né? E que, enfim, nos filmes, principalmente de artes marciais, que eles usam bastante isso, né? É o guerreiro contra o dragão. O dragão nada mais é do que... E os nossos piores inimigos, na verdade, somos nós mesmos, né? São as nossas crenças, as nossas limitações e as nossas dores. Então, quando a gente aprende a dominar e a conviver com elas, tudo fica mais fácil. E a gente tem a tendência de ficar ali em cima da ferida até ela sumir. E, gente, não vai sumir. Não é tudo que vai sumir. Entendam que nós somos seres humanos, nós temos dores, nós temos pontos fracos, eles não vão embora. Não vão. Então, assim, aceitar. Primeira coisa, aceite que você tem pontos fracos. Aceite que você tem dores. Aceite que isso faz parte de quem nós somos, faz parte da sua história de vida. Agora, se esses pontos fracos estão atrapalhando você de conseguir o que você quer, aí sim a gente começa a trabalhar em cima deles, né? Se essas limitações estão realmente te atrapalhando em alguma coisa, em algum aspecto. Mas se não, faz parte do que você é, você conhece, você sabe quem eles são, você já dominou, né, o monstro ali, digamos, o dragão. E é isso, bola pra frente. Não perca muito tempo em si. O que eu quero dizer, não perca muito tempo em cima dos teus pontos fracos. Não fica focando nisso. Sabe aquela frase, tudo que você coloca a tua energia cresce? Exatamente, você tem muitos pontos fortes, você tem muitos talentos. Quanto mais você colocar foco nos pontos fortes, mais eles vão crescer, né? Não tem porquê a gente ficar botando só o dedo no ponto fraco, na dor, na ferida. Que eu sei também por que acontece isso. A gente foi treinado a isso. Quantas vezes tu não apareceu lá com um boletim pra tua mãe, tu tirou 9, 10, 8, 10 e 1, 5 e a tua mãe só viu 5, né? Tem que melhorar em matemática, tem que melhorar nisso daqui, mas ninguém vê no que você é bom. E isso, eu fiquei aqui agora viajando já, né? Quando eu tiver filho, gente, com certeza eu vou focar ali o que a pessoa é boa. O que é que meu filho é bom para aquela criança ficar boa naquilo, não só no ponto fraco. Ponto fraco todos nós temos, né? Basta saber se eles estão atrapalhando tua vida ou não. Mas não perca muito tempo. Não perca muito tempo nisso. É perda de tempo. Eu vejo muita gente fazendo 1,5 trilhão de terapias. É porque eu ainda tenho essa dor. Gente, vai ter. Tem certas dores, tem certas feridas, certos pontos fracos que tem que ser olhados, tem que ser aceitados e acolhidos. Então, a gente não pode usar isso também pra a gente ignorar. Não tô falando isso, é pra gente olhar sim. Porém, olhar com carinho, com aceitação e bola pra frente. Não percam muito tempo. E eu vejo muito isso acontecer, as pessoas perdendo muito tempo ali. Naquela dor, naquela ferida, fazendo terapia disso, daquilo, por anos e anos e anos e anos e anos, e não sai do lugar. Tá? Então veja o que realmente está te atrapalhando. Dito isso, nós falamos já dos 3 pontos, das 3 fases do autoconhecimento, que foram piloto automático, avaliar as nossas emoções e entender e conhecer os nossos pontos cegos. Agora, eu vou falar de 7 fatos que ninguém te conta sobre o autoconhecimento. A não ser que vocês tenham alguma pergunta, queiram compartilhar alguma coisa. Então, anota aí, 7 fatos que ninguém te conta sobre o autoconhecimento. Primeiro, não tem fim. É isso mesmo, gente. O autoconhecimento não tem fim. Não é linear, não é ponto A, ponto B. Não é isso. É isso daqui, ó. O autoconhecimento vai e volta. Tem várias fases. Por isso que você tem que estar sempre se reavaliando, sempre se conhecendo. Porque não tem fim, realmente, tá?
É um movimento que, assim, cada movimento que você vai fazendo, você vai coletando uma pecinha. Você tem que estar atento para coletar essas pecinhas. Essas ferramentas que a gente conversou no início, atenta para coletar e usá-las, né, nos momentos adequados e corretos da tua vida. Saber usar as tuas ferramentas. Então, esse foi o primeiro. Não tem como você saber o que você quer, né, o seu propósito, se você não se conhece. Então, o primeiro passo de você ter uma vida realizada, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, dentro dos seus relacionamentos, é você saber quem você é. Então, fazer aquelas reflexões que a gente estava conversando no início. Né? Senão vira igual a Alice, lá, qualquer caminho serve. Ah, qual é o meu propósito? Não sei, qualquer emprego serve, qualquer relacionamento serve. Não sei pra onde eu quero ir, não sei pra onde, o que eu tô fazendo aqui, né? Senão vai virar Alice no País das Maravilhas, literalmente. Terceiro, não delegue o seu autoconhecimento para ninguém. Não delegue esse poder. E a gente tem muito essa tendência, eu sei, nem venham dizer que não. Porque eu sei que tem. Que a gente vai o quê? A gente quer ir no tarô, para ver o que a taróloga vai falar pra gente, o que vai ser nosso ano. A gente faz o nosso mapa astral e a gente segue, arrisca ali o mapa astral. A gente vai na terapia querendo que a terapeuta fale todas as respostas. Eu sei disso. Eu sei, já fui essa pessoa, já fui bem essa pessoa. Posso falar com propriedade. Essas pessoas, tanto a terapia como o mapa astral, como, enfim, qualquer ferramenta de autoconhecimento que você quiser utilizar. E os florais, né, que eu trabalho bastante também, eu amo. Os florais, só que você não delega. É isso que eu falo para meus clientes. O floral, no caso, né, que eu trabalho mais, os florais de bar, eles estão ali para te mostrar, para iluminar os teus caminhos, digamos, as tuas escolhas. Ele não tá ali para resolver o problema todo, então você tem que se colocar em movimento. Não é que ele não vá fazer efeito, mas você precisa ajudar os florais te ajudarem, tipo isso, entendeu? A mesma coisa com a terapeuta, a mesma coisa com o tarô, enfim, você tem que se colocar em movimento e você tem que ter a tua autorresponsabilidade. Essa é a palavra. Em qualquer etapa que você tiver do autoconhecimento, você tem que ter autorresponsabilidade. Pegar aquilo pra você e se colocar em movimento, tá? Não adianta chegar e fui na terapeuta, mas não adiantou nada, minha vida nem mudou. Não mudou, acho que esse floral de bar não funciona não, hein? Não adianta, né? Se você não tá fazendo a tua parte, olhando pra dentro. Então, é isso. Doida pra alguém virar, a Má falou, doida pra alguém virar e falar isso. Pois é isso, gente, é esse teu propósito. Vai, só vai. Eu sei, eu já fui essa pessoa. Já fui bastante essa pessoa. E aí, quando eu entendi que não dependia de ninguém, só de mim pra resolver os rolês, aí o jogo virou. Quarto, sem sombra não tem luz. A gente falou bastante disso, né? A maioria das pessoas acabam parando no autoconhecimento e desistindo quando começa a ficar incômodo. Tá com uma dorzinha aqui, descobri um negocinho que não é tão legal. Descobri uma crença que tá limitando, né? E aí a gente para o autoconhecimento. E é por isso que a gente compra vários cursos, a gente compra vários livros, que livro legal, E aí quando você começa a se perceber neles, começa a ficar incômodo ali, a gente quer parar. Não gostei mais desse negócio de autoconhecimento, não. E pra mim, não. Descobri umas coisas aqui, ó, tá legal não, hein? Melhor ficar aqui no meu piloto automático mesmo, que tava mais legal. Ai, gente, isso é muito verdade, né? Então, por isso que a gente tem que olhar para as nossas sombras também, faz parte. Sabe o Yin e Yang? Luz e sombra? É exatamente isso. Nós somos luz e sombra ao mesmo tempo. A gente tem que se acolher os dois. Não só o lado gostosinho, mas o lado que não é tão bom assim também. Né? E o autoconhecimento é isso, né? A gente tem que manifestar quem nós somos, nossos talentos, né? Para isso que a gente veio oferecer para o mundo também, quem nós somos. E a gente tem que conhecer nossas sombras também, para que a gente se desenvolva, né? Se você não consegue ver tuas sombras e teus defeitos, são eles que estão dominando você. Para pra pensar nisso. Se você não conhece tuas sombras e os teus defeitos, são eles que estão te dominando. Quem que tá ganhando aí? O guerreiro ou o dragão? Me contem. Quem que tá na frente aí? É o dragão ou o guerreiro?
Então a gente tem que sim conhecer, tem que olhar pra isso. E eu vejo que a maioria das pessoas não querem continuar no autoconhecimento exatamente pelo fato de não ser gostosinho. Não é gostosinho e não é fácil. Não é fácil mesmo. A gente vê cada coisa que olha só Jesus. E o que eu tenho feito que tem me ajudado? Eu gosto muito de escrever, né? Então, e aí cada pessoa tem uma ferramenta de preferência normal. Eu amo escrever e eu tô escrevendo sobre parte da minha história, ressignificando parte da minha história. Isso tem me ajudado bastante. Não só olhar as sombras, mas as coisas boas também. Por quê? Eu vi que eu tava tendo uma tendência de olhar muito pro passado nossa, aquele momento da minha vida foi muito maravilhoso e nunca mais vai voltar, sabe? Eu tava percebendo essa tendência em mim. E aí, até os momentos bons, às vezes a gente acha que nossa, aquele momento da minha vida ali foi maravilhoso e nunca mais vai voltar, que saudade, nananã. Só que quando a gente para pra avaliar, a gente vê que não era bem assim, a gente nem era tão feliz assim, nem era tão maravilhoso assim, sabe? A gente tem a tendência de colocar muito peso em uns momentos bons e muito peso nos momentos ruins. Então, escrever e ressignificar, contando realmente como é que foi pra gente, sabe? Tentando lembrar dos momentos e realmente ressignificar tanto o bom quanto o ruim, ajuda muito você a ter uma perspectiva certa da vida. Então eu tava vendo que isso tava causando muito sofrimento pra mim. Principalmente quando eu cheguei aqui na Austrália, eu comecei a pensar assim do passado, que eu nunca tinha parado pra pensar, sabe aquelas coisas? E eu fiquei, gente, isso não tá legal. Aí eu fui em terapia, não ajudou muito pra mim, tá? E aí agora eu escrevendo, me recontando as minhas histórias pra mim mesma, tá fazendo muito mais sentido e eu tô conseguindo ressignificar de uma forma incrível. Então, se você também tem esse probleminha que nem eu tive, de botar muito peso no lado ruim e também muito peso no lado bom, se recontar histórias da tua vida, tá? Como se tu fosse contar pra alguma pessoa, mas avaliando tudo que a gente conversou aqui, teus sentimentos, as pessoas envolvidas, como é que você reagiu, tudo isso. Tô escrevendo um livro, basicamente, sobre mim. Mas só pra mim mesmo, tá, gente? Não, Deus me livre, não pretendo botar pro mundo afora, não. É só para eu mesma. Porque a escrita é como eu realmente me comunico melhor. Comigo e com o mundo. Então, é como eu consigo botar pra fora. É através da escrita. Então, pensem sobre... Olhem muito pra história de vocês. A nossa história tem, assim, vários pedacinhos que realmente nos ajudam a olhar pra quem a gente foi, pra quem a gente é e pra quem a gente quer ser. Então, acho que se eu pudesse falar, realmente olha assim pra tua vida, pega fases da tua vida e para pra pensar como é que elas foram, se reconta essas histórias, tá? Vocês vão ver que é bem interessante. Quinto, conhecimento também pra você descobrir quem você não é, né? Deixar as máscaras caírem. Então, foi o que a gente conversou sobre as crenças. Então, deixar essas crenças, quem você não é, cair e viver mais da tua essência, de quem você realmente veio ser, tá? Então, é muito bom você pensar também no que você não quer mais na tua vida, tá? Sexto, você não precisa pagar pra se conhecer, pra fazer curso. E olha que eu tô aqui, né? Estou lançando uma imersão que vai ser maravilhosa, porque eu vou trazer várias ferramentas que realmente me ajudaram nessas fases todas que eu passei. Porém, eu tô aqui pra te dizer também que você não precisa de nenhum curso, não precisa botar dinheiro, você não precisa de nada disso pra você se conhecer, tá? Você já tem aqui, ó, a source, como é que fala em português? A origem, que tudo que tu precisa tá aqui dentro, tá dentro de você. Obviamente que as ferramentas ajudam a você olhar pra dentro, porque a maioria das pessoas tem essa dificuldade. E eu entendo que realmente a dificuldade existe. E ter pessoas que ajudem nesse momento é muito importante. Porém, não é essencial. Tipo, você consegue fazer tudo sozinha. Isso que eu quero dizer. Você não precisa de um curso. Então, não se coloque, eu preciso do curso X para me conhecer. Preciso do curso Y para fazer aquilo. Tá? Tem essa noção. Quando você tem esse momento de intimidade, ter momentos de intimidade com você. O meu preferido, além da escrita, é realmente o silêncio.
ficar em silêncio. Menina, quando tu fica em silêncio, vem vozes que tu não tá entendendo de hoje. Nem você sabe de onde que vem esse tanto de voz que aparece pra você. É incrível a voz que tá aqui, ó, dos nossos pensamentos. Você começa a ouvir os seus pensamentos e tu fica, gente, nunca tinha parado pra pensar. Eu nunca tinha parado pra reparar. Não precisa... É meditação, né, obviamente. Pra mim, quando você fica em silêncio, é meditação, mas você não precisa estar lá, assim, de olhos fechados, nem ouvir ninguém falando pra você estar meditando. Então só tira, sei lá, acordou, tira uns 5 minutinhos por dia pra você ficar em silêncio. Só você, só observando os barulhos, os sons, os cheiros, sabe? Só observando teus sentidos, os teus pensamentos. Seja um observador de si mesmo. Essa é a questão. Se observe. O que está acontecendo aqui dentro, antes de você ir pro mundo. Eu gosto bastante, isso tem feito muita diferença na minha vida. Ficar em silêncio. Por alguns minutinhos que seja. Que mais? Então você não precisa de curso. E o último é o do propósito, né? Que muita gente não sabe do que é o propósito, o que é o meu propósito. Muita gente fica buscando. E a primeira pergunta que você tem que fazer é quem você é. O que você quer? Quais são os seus objetivos? Se conhecer, quais são os sentimentos que você está tendo durante o dia. E aí o propósito vai vir através do fazer. Fazer quem você é. Tá? Essa é a linha que eu trabalho também. É você entender quem você é. Então, nós temos várias camadinhas, né? São 3 camadas. Nós primeiro precisamos entender quem nós somos, para então a gente fazer quem nós somos e aí depois ajudar o todo, né? Ajudar a comunidade, digamos assim, ajudar as pessoas. Não dá pra querer ajudar as pessoas se você não tá se ajudando, entendeu? Então, primeiro, fazer o sentido reverso aí. Quem que você é e depois como é que você pode se colocar no mundo da forma como você é. E o fazer aqui, gente, não é só trabalho, é em tudo na tua vida. Nos teus relacionamentos, na tua carreira também, quem você é na tua casa, tá? É fazer quem você é. Isso é o propósito, tá? E agora falamos dos 7 fatos que ninguém te conta sobre autoconhecimento. Agora sim. Por que a maioria das pessoas fazem 1000 cursos e não se desenvolvem? Me conta, Marcela. Me conta. E aí que foi experiência minha, né? Observando e tudo. Que eu cheguei a essas 4 conclusões. O que vocês acham de tudo que a gente já conversou aqui? Oi, Lari. Tudo bom? Estamos quase terminando aqui a live, hein, gente? Que a maioria das pessoas fazem 1000 cursos e não se desenvolvem. Acho que a gente já teve algumas diquinhas aí no meio do caminho, né? Primeiro, que eu observei. Não dá tempo para praticar o que conheceu. Então a gente compra curso, a gente compra livro, a gente assiste documentário, filme, série, sei lá, para se conhecer. E aí não dá tempo de praticar. Você lê 1 trilhão de coisas, vê um monte de livro, enfim, e não pratica. E, gente, tem um ranço de gente que fica falando que vai ler 50 livros por ano. Ai, qual é a tua meta? Ai, quero ler 10 livros esse ano. Gente, por que vocês não focam em pegar o livro e aplicar? Em vez de ler milhões, aplicar 5 livros por ano, sei lá, na minha vida. Pegar 5 livros, 5 temas que você realmente quer aprender e aplicar na tua vida. Em vez de, quero ler 1,5 trilhão de livros. O que vai adiantar? Tu ficar lendo? Você vai ficar obeso mentalmente, que é a obesidade mental que a gente tá vivendo hoje em dia, né? Com mídia social, com toda essa informação que a gente recebe. E a gente não tá filtrando, não tá sabendo usá-las da maneira certa, né? E a gente não se dá tempo de aprender. De botar lá o negócio, de ter paciência para colocar o conhecimento em andamento. Então, se dê tempo, escolha realmente coisas que você queira se desenvolver, tá? Então, por exemplo, eu quero melhorar minha comunicação, eu quero melhorar minha vida financeira. Então, quais são os livros, quais são os cursos que vão me ajudar a conseguir esses objetivos?
né? Não querer ler livros aleatórios que não vai me ajudar em nada ou que eu não vou ter tempo para realmente praticar. Então pensem mais nesse sentido, tá? Segundo motivo pelo qual as pessoas fazem 1000 cursos e não se desenvolvem. Não olha para as sombras, que a gente falou, né? Só quer ver o lado bom, ou então fica muito tempo só olhando para a sombra e não vê o lado bom. Sabe? Então tem esses dois reveses aí. Tem quem é o time que só vê o lado bom, quem é o time que só vê sombra. Já vi de tudo, né? Já vi de tudo. A pessoa acha que autoconhecimento é só ver o lado bom ou só ver o lado ruim, né? Nenhum dos dois. É os dois, na verdade. Os dois juntos. A gente tem que saber o que a gente tem de bom, o que a gente não tem de bom e focar no bom pra poder crescer o bom e não o ruim, né? Enfim. Esse é o pior. Esse terceiro daí, não criar hábitos para implementar o que aprendeu e não realmente viver, né? Pra gente poder mudar a nossa vida, pra gente conseguir qualquer coisa, tá? Agora falando, qualquer coisa, a gente precisa de hábitos. Hábitos que nos ajudem a conseguir aquilo. E a gente tem que implementar. E também rastrear. O que significa isso, Marcela? Calma. Então você observa, o autoconhecimento é basicamente você pegar, se observar, tá? Você rastrear aquilo que você observou e continuar olhando para aquilo, fazer a manutenção daquilo ali, né? Do que você está vivendo. Se você não fizer isso daqui, não realmente implementar, observar e rastrear, você não vai sair do lugar. Você não vai sair do lugar. Não tem como você saber observar só, tipo, beleza, eu descobri que a maioria das pessoas são assim. Legal, eu descobri que eu sou muito boa em aprender, eu amo aprender, sou realmente boa nisso. Beleza, e aí, o que tu vai fazer com isso? Como é que você tem que se perguntar? Como é que você pode utilizar essa tua força, né, no teu dia a dia? O que você pode fazer? Quais hábitos que você pode implementar para você viver mais disso? Né, mais do que você realmente é boa. E rastrear o que você realmente está fazendo. Você realmente está conseguindo implementar? Né? A Carol falou, você mesmo me ensinou em colocar pequenas metas diárias ou semanas, o mínimo, para começar a sair do lugar. Exato, eu amo esse conceito, gente. É o mínimo viável que eu falo. Então, se você quer, eu quero fazer mais exercício físico, mas não sei como, não tenho tempo. Tá, tu não tem 5 minutos por dia? 5 minutos eu tenho. Pois é, o que você precisa para começar um hábito novo. 5 minutinhos ali, fazer uma yoga, fazer, sei lá, uma dança, fazer um push-up, que seja. Se colocar em movimento, tá? Exatamente. Então, criar hábitos e implementar na tua vida. Esse é o terceiro. E o último é a pessoa que não faz um plano, que tem muito a ver com o que a gente falou, né? Então, você descobre o que você quer, né? Você descobre sobre você durante a sua jornada de autoconhecimento, o seu curso, mas você não criou hábitos para implementar e você também não tem um plano. Meu Jesus, se você não tem plano, você não sabe para onde você está indo. Qualquer caminho vai servir. Foi aquilo que a gente conversou também. Então você precisa de disciplina, né, constância ali no autoconhecimento, ter bons hábitos e ter um plano para você seguir. Então eu gosto muito disso, de tipo, quero descobrir que eu quero me comunicar melhor, porque eu quero um cargo melhor na minha empresa, vamos dizer assim. Então você descobriu que você quer melhorar a sua comunicação. O que você precisa para melhorar a sua comunicação? Quais hábitos que vão te ajudar a melhorar a tua comunicação? Então falar mais vezes, se colocar à disposição lá no seu trabalho para fazer apresentações e criar um plano. Bom, eu tenho um plano de em 6 meses ter melhorado isso da minha comunicação. Né? Rastrear como é que você está progredindo dentro daquilo que você escolheu melhorar, que é a sua comunicação. Faz sentido para vocês? E a maioria só descobre, né? Então esse é o grande problema das pessoas que, né, compram milhões de cursos e não sai do lugar. A pessoa só descobre, legal, descobri que eu sou boa nisso daqui, interessante, descobri que eu tenho essa personalidade X aqui e parou por aí. Mas não sei o que eu vou fazer.
não sei como é que eu implemento. É exatamente assim que você vai implementar, né? Tendo disciplina, criando hábitos para ajudar a você implementar essas ações, você rastrear essas ações e fazer um plano para você chegar no teu objetivo. Mas para você também chegar no teu objetivo, você precisa se conhecer. Então, o primeiro passo de tudo é o autoconhecimento. Você saber quem você é, o que você quer, quais são as experiências que você quer viver, ter bons hábitos que vão ajudar você a ter essas experiências que você quer e fazer um plano. E é exatamente isso que eu vou trabalhar na imersão de 21 dias, tá? Eu vou fornecer essas ferramentas que vocês precisam para olhar para dentro, para refletir quem vocês são, quem vocês não são também, a observar essas sincronicidades da vida. Então são 21 ferramentas que você já vai ter coletado nesse teu jogo do autoconhecimento, nessa tua jornada de autoconhecimento, para realmente viver aquilo que você veio viver, para ser aquela pessoa que você sempre quis ser. Então é exatamente isso. E aí, claro, depois que a gente coletou as ferramentas, a gente vai o quê? Montar um plano. Eu vou ensinar vocês a montarem um plano de desenvolvimento pessoal que vocês podem usar para a vida de vocês sempre que precisar. Então, obviamente, os planos têm que ser avaliados, né, e reavaliados. E aconselho fazer isso de tanto em tanto tempo, tipo de 6 em 6 meses, avaliar o que você quer, se você já conseguiu o que você planejou, rastrear, né? Enfim, e é exatamente isso que a gente vai trabalhar. Vocês têm mais alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Gostariam de dizer alguma coisa? Me contem. Gostaram da live? Fez sentido pra vocês? Não fez? Né? E o plano, né, de desenvolvimento te ajuda realmente a sair daqui, desse plano do lado A, e ir até o lado B, né? E aí, sempre que você se sentir assim, desanimado, meio perdido na vida, se você tem um plano, ou se você sabe usar as ferramentas para montar um plano, cara, isso tá feito. Tá feito. Não é que você não vá se sentir perdido nunca mais na vida, nem desanimado. Isso faz parte de quem nós somos. Eu também me sinto perdida, eu também me sinto desanimada. Por mais que eu tenha as ferramentas e eu também sei fazer o plano, eu me sinto assim, normal. Isso faz parte de quem a gente é. Então não caiam também nessa ilusão que eu também achava, eu vou me conhecer, nunca mais vou me iludir, nunca mais vou me sentir triste. Isso daí, se alguém te contou isso, é mentira. Tá? Isso faz parte de quem a gente é. Somos seres humanos, isso vai acontecer. Porém, quando você se conhece, você sabe como fazer para voltar ali e realmente fazer o teu plano e voltar para a direção certa, como se tu se perdeu, mas você tem um mapa, é exatamente isso. Você se perdeu no jogo, mas você tem um mapa, então você sabe olhar e você sabe voltar para o caminho certo. Entenderam? É exatamente isso a vantagem do autoconhecimento. Você sabe voltar para o caminho certo, mais rápido. Quando você não se conhece e fica perdido, tu fica perdido e só vai virar bola de neve, essa perdição aí toda. Mas quando você tem esse plano, você sabe montar, você sabe quem você é, todos esses momentos de crise voltam pro centro de forma muito mais rápida. Então é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui comigo. A imersão começa na segunda-feira, tá? Eu queria fechar até sábado a turma. E a inscrição já está na minha bio, só fazer a inscrição ali na bio. E eu vou doar parte do dinheiro também para uma instituição Lembra de Casa. Então você vai se ajudar e ajudar as pessoas ao mesmo tempo. E eu vou contar depois o porquê que eu decidi doar parte. Isso foi também uma sincronicidade que aconteceu na minha vida. Não veio meio que do nada pra mim, tá? Depois eu conto pra vocês. Foi bem interessante. Obrigada, Gabi. Espero ter ajudado. Se ainda ficou alguma dúvida, ou vocês não puderem participar da imersão, enfim, quiserem conversar, quiserem mandar suas dúvidas, fica à vontade. Eu tô aqui pra ajudar no que eu puder, tá bom? Mas ficarei muito contente de ter vocês também na imersão comigo. Vai ser incrível. Eu tô dando meu sangue
para essa imersão. E eu quero ajudar, assim, o máximo de mulheres que eu puder com isso. Esse foi o intuito, fazer de forma, assim, barata, prática, fácil. Tipo, não tem desculpa de tempo, gente. Tá ali no WhatsApp. O curso vai ser todo no WhatsApp. Você pode fazer tudo no teu tempo, na tua hora. Então, não tem desculpa. E tá muito, muito barato. Se você não tem esse valor pra doar, enfim, é muito barato mesmo. Então, é isso. Então, vamos acordar pra vida. Resumindo, vamos despertar. Vamos ter um tempo só pra gente se reavaliar, fazer essas reflexões, avaliar nossos sentimentos, ver as nossas crenças e sombras, mas, mano, não perder muito tempo nisso, não ficar aqui no redemoinho aqui de crenças, pelo amor de Deus, não é isso que a gente quer. Olhou, descobriu o problema, resolveu, bola pra frente. Fazer um plano e usar os seus recursos de disciplina e bons hábitos, tá bom? Então é isso. Muito obrigada. Eu vou deixar a live salva aqui se vocês quiserem rever, mandar pra alguém que precisa também e não pôde estar aqui com a gente, tá? E é isso. Muito, muito obrigada. Vejo vocês na imersão, hein? Tá bom? Um beijo.